Olá, professora Cristina e demais colegas. Nesse vídeo trataremos a respeito da pensão por morte do direito previdenciário, fazendo um link com o direito de família, tratando da pensão alimentícia. Esse vídeo integra o TDE 2 da matéria de Direito Previdenciário do curso de Direito do Centro Universitário Nobre. Desse modo, se faz necessário que possamos traçar alguns conceitos relacionados tanto à pensão por morte do direito previdenciário, como em relação à pensão alimentícia e os alimentos em geral do direito de família, para que ao final de tudo possamos fazer algumas críticas que nós, enquanto grupos, entendemos que são pertinentes em relação aos dois temas. Nesse sentido, a pensão por morte consiste no benefício previsto entre as prestações da Previdência Social e se trata de um benefício pago aos dependentes daquele segurado que vier a falecer, independentemente dele estar aposentado ou não. Se trata de um benefício de previsão constitucional expressa no artigo 201, inciso 5 e parágrafo 2º. O inciso 5 trata diretamente da previsão da pensão por morte e o parágrafo 2º aduz que nenhum benefício que venha substituir o salário ou rendimento de um segurado pode ser inferior ao salário mínimo, ou seja, independentemente do valor de contribuição do segurado quando ele vier a falecer, para efeitos de cálculo, o valor do benefício pago pela pensão por morte não pode ser inferior a um salário mínimo. Desse modo, entendemos que a previsão desse benefício consiste em uma prerrogativa do Estado, através da Previdência Social, se dando como uma forma de prestar assistência àqueles que ficariam desassistidos se não houvesse a previsão desse benefício. É uma tentativa do Estado de garantir o mínimo de dignidade, evitando situações de fome, de miséria, de entrada na criminalidade, daqueles que restariam prejudicados em razão da morte de um segurado. Primeiramente, vale ressaltar que o homem, desde o seu nascimento, necessita do auxílio dos seus responsáveis para suprir as suas necessidades. E, nesse sentido, os alimentos são essenciais para garantir a subsistência da pessoa humana que não possui os meios necessários para garantir a sua manutenção. O ser humano possui o direito primordial da vida com dignidade e, por isso, é imprescindível o Instituto dos Alimentos como garantia desse direito. Assim, os alimentos estão previstos no nosso ordenamento jurídico, no Código Civil, dentre os artigos 1694 e 1710, demonstrando uma clara preocupação do legislador em fomentar a dignidade humana daqueles que receberão os alimentos através do cumprimento de direitos obrigacionais dos seus parentes. É o direito de família atuando diretamente na esfera pessoal e patrimonial dos indivíduos a fim de garantir a subsistência mínima dos seus familiares. Desse modo, para configurar a obrigação de prestar alimentos de um parente a outrem, deverá se levar em consideração um binômio importante que versa sobre a necessidade e a possibilidade, ou seja, vai ser levado em consideração a necessidade daquele que requer os alimentos em detrimento da possibilidade daquele que deve arcar com esses alimentos. Desse modo, o artigo 1694 prevê que os alimentos serão fixados na proporção da necessidade do reclamante. Além disso, vale ressaltar que é perfeitamente cabível que outros parentes tenham a obrigação de prover alimentos, especialmente quando se tratar de menores. Desse modo, por exemplo, em uma situação em que os pais não possam prover alimentos aos filhos menores, poderá-se exigir dos avós o cumprimento dessa obrigação, ou até mesmo de irmãos maiores. Vale destacar também a questão da reciprocidade dos alimentos, que ela se dá entre pais e filhos. Por exemplo, os pais são responsáveis por prover alimentos aos filhos, assim como os filhos, em um momento de velhice ou em um momento de necessidade decorrente de doença e tudo mais, poderão também prever alimentos aos seus pais. É o teor do artigo 1696 do Código Civil. Para cumprimento da proposta a qual esse vídeo se destina e também para tratar da temática específica, que seria a comparação entre a pensão por morte do direito previdenciário e do direito de família da pensão alimentícia, não teríamos como tratar de todos os requisitos, de todas as regras da pensão por morte. E também nós não temos a pretensão de esgotar a discussão a respeito desse tema, uma vez que a legislação ela tenta abarcar
o máximo possível de situações em que seria possível a incidência da pensão por morte, com suas diferenças e tudo mais, e isso por si só já denota a relevância do tema. No entanto, caso prevaleça a curiosidade sobre o assunto, nós deixaremos aqui as seguintes leis que podem ser, e dispositivos que podem ser observadas sobre o tema. O artigo 201, inciso 5 e parágrafo 2º da Constituição Federal, os artigos 23 e 24 da Emenda Constitucional número 103 de 2019, os artigos 74 a 79 da Lei 8.213 de 91, que foram alterados pelas leis 13.135, 13.146 e 13.183, todas de 2015, e a Lei 13.846 de 2019, e os artigos 105 a 115 do Decreto número 3.048 de 99, que foram alteradas pelo Decreto 10.410 de 2020. Assim, é importante definir aqui alguns dos requisitos exigidos para a concessão do benefício da pensão por morte. O primeiro deles é a qualidade de segurado do falecido, ou seja, precisa-se que aquele que vier a falecer esteja classificado como segurado da Previdência Social. O segundo é a morte real ou presumida deste segurado. O terceiro requisito é a existência de dependentes que possam se habilitar como beneficiários perante o INSS. O quarto é a questão dos óbitos ocorridos a partir de 15 de janeiro de 2015, em se tratando de cônjuges ou companheiros, se faz necessário que o segurado houvesse vertidamente contribuído com no mínimo 18 contribuições durante um período de pelo menos 2 anos após o início do casamento da união estável. Caso não seja possível provar esse lapso temporal e essa questão também das 18 contribuições, a pensão ela terá a duração de 4 meses, salvo na hipótese do óbito do segurado decorrer de acidente ou doença profissional relacionada ao trabalho, ou se o cônjuge ou companheiro for portador de invalidez ou alguma deficiência. A pensão por morte cessará pela ocorrência de algumas situações previstas no artigo 77, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91, com redação conferida pela Lei 13.846 de 2019, e podem ser pela morte do pensionista, ou seja, daquele beneficiário que recebe a pensão, ou para o filho ou pessoa a ele equiparada ou irmão de ambos os sexos a completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Existe nesse dispositivo a previsão acerca de outras hipóteses em que a pensão ela pode vir a cessar. No entanto, para efeitos desse presente trabalho, em que nos deteremos a respeito de uma comparação com a pensão alimentícia, se faz suficiente a análise desses incisos de que tratei, da idade de 21 anos do pensionista para cessar o benefício. Em relação aos alimentos do direito de família, usaremos a situação hipotética do pai que arca com a pensão de um filho. Nesse sentido, a cessação da pensão alimentícia ela ocorre aos 18 anos, via de regra. No entanto, pode haver a prorrogação da obrigação mesmo após a maioridade civil do assistido. Isso está previsto em lei, inclusive. Além dessa obrigação, está prevista de maneira genérica nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, que inclusive prevê a reciprocidade dos alimentos. O caput do artigo 1694 garante a possibilidade de pedir alimentos para atender às necessidades de educação, o que leva a uma interpretação extensiva da lei, porque a educação do assistido ela pode ir além da escola, ela pode durar até a faculdade, e isso denotaria necessariamente uma prestação de alimentos até depois dos 18, ou seja, em decorrência da maioridade civil, que dentro do nosso ordenamento jurídico está previsto a idade de 18 anos, presume-se a cessação da obrigação de prestar alimentos. No entanto, essa cessação está sujeita à decisão judicial, ofertando o contraditório, ou seja, especialmente no que diz respeito a ouvir o dependente, que foi editado a súmula 358 do STJ, que aduz o seguinte: o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atinge a maioridade
está sujeita à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Assim, com a garantia do contraditório, a fim de determinar se a pensão deve ou não persistir, o binômio da necessidade e possibilidade volta a ser observado, que sendo pacificado na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que ela pode ser prorrogada até o assistido completar 24 anos, caso esteja cursando o curso superior e dependa dos recursos para sua manutenção ou subsistência. Aqui vale ressaltar que quando há obrigação de prorrogação da pensão alimentícia até os 24 anos, não há a obrigação dos pais de prover alimentos em relação ao lazer. A obrigação ela recai única e exclusivamente em relação à manutenção do assistido para questões de alimentação e de manutenção para que ele possa concluir o seu curso. No que tange a pensão por morte, como já mencionado anteriormente, ela acessa ou com a morte do beneficiário ou quando ele completa a idade de 21 anos, independente de sexo ou de até outras questões. E é nesse sentido que versa a nossa crítica. Afinal, o pensionista, teoricamente, ele encontra-se em uma situação de vulnerabilidade presumida até maior do que aquele que é assistido pelos seus pais em vida. Por isso que nós questionamos, por que a regra da pensão por morte não segue o mesmo entendimento da pensão alimentícia? A resposta mais direta é que não existe previsão legislativa nesse sentido. Não há nenhuma lei ou nenhuma súmula que venha a garantir esse respaldo jurídico para que aquele que é pensionista venha a pleitear a prorrogação do benefício. Quando defendemos uma prorrogação da pensão por morte, não estamos tendo o intuito de criar uma dependência do pensionista em relação ao benefício que recebe, mas sim temos o intuito de manter a qualidade de vida e dignidade dos segurados, dos pensionistas, através de uma análise criteriosa e pautada no contraditório, como ocorre na pensão alimentícia. Ao nosso entender, deveria existir uma equiparação entre as regras da pensão por morte, tomando por base o entendimento sumulado do STJ da súmula 358. Para fortalecer a nossa tese, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história. Como alguns colegas de turma já sabem, eu não tenho mais pai e nem mãe. Perdi meu pai quando eu tinha 2 anos de idade e minha mãe quando eu completei 8 anos. Então ficamos eu e minha irmã muito pequenos e houve um debate para sabermos em qual família ficaríamos, né? Então, buscando salvaguardar o melhor interesse do menor, ficou definido no procedimento de tutela que a gente ficaria com a família por parte de pai, que gozava de uma condição financeira e que poderia nos dar um apoio melhor, né? Nunca passamos necessidade, graças a Deus, sempre tivemos condições de estudar em boas escolas, através do valor que recebíamos de pensão por morte de minha mãe e de meu pai, né? Mas que veio a cessar aos 21 anos de idade da minha irmã, que era a beneficiária mais nova, né? E é nesse sentido que nós fomentamos a nossa crítica. Devido ao fato de ter passado tudo que eu passei, de entender todas as dificuldades que permeiam a questão que está envolvida ser órfão de pai ou de mãe ou de ambos, eu entendo que nem todas as crianças, nem todas as pessoas que venham a passar por uma situação dessa vão ter o mesmo apoio, o mesmo suporte, a mesma condição de vida que eu acabei tendo, né? Mesmo possuindo a pensão, se não fosse toda a situação familiar por trás de minha avó, de minhas tias, do meu apoio, eu não teria condição de estudar em escola particular, de conseguir pagar um fiéis com o dinheiro da minha pensão. Então eu entendo que nem todas as pessoas aos 21 anos de idade vão estar ainda estabilizadas na vida. E é por isso que nós, enquanto grupo, nós defendemos a possibilidade de uma prorrogação da pensão. Como já falei, não é o intuito de criar uma dependência do beneficiário em relação a esse benefício, mas é sim uma situação de análise do caso concreto, de uma interpretação mais extensiva, não diria nem mais extensiva porque não existe uma lei nesse sentido, né? Mas de uma criação de uma lei que seja capaz de garantir uma dignidade maior àqueles que enfrentam por si só uma dificuldade muito grande a partir da perda de alguém, de algum ente querido de sua família, né?
Então deixamos aqui a nossa contribuição para esse trabalho e também uma indagação, né, uma reflexão para que possamos fazer em relação a isso.